Continuando aqui o nosso estudo de capabilidade. Nesse caso, agora a gente está falando especificamente sobre probabilidade. Eu gostaria de apresentar para vocês uma tabela que é conhecida como tabela Z. E é justamente essa tabela que ela não tem aquela conta que eu mostrei para vocês, aquela equação maluca da distribuição normal. Então, os estatísticos eles transformaram aquela conta maluca em uma tabela onde a gente pode consultar essa tabela e aí a gente conseguir saber a probabilidade de um determinado cenário. Então, a gente não precisa usar nem aquela fórmula maluca e nem software estatístico, apenas precisamos usar essa tabela que ele já passa para a gente o resultado final. Isso é muito bom, né? Então, vou apresentar para vocês essa tabela. E aí, o nome dessa tabela se chama tabela Z, tá? Então, vamos lá, gente. Ela é uma ferramenta utilizada para calcular a área sobre a curva de uma distribuição normal. Isso só se aplica para distribuições normais, tá bom? Essa tabela. Essa área corresponde à probabilidade cumulativa associar um valor Z que a gente vai determinar, que mede a quantidade e o padrão que um valor está afastado da média da distribuição normal padrão. Que é a questão da média 0 e o padrão 1, né? Que é aquele exemplo que eu mostrei dos belts e que embaixo ali estava esse valor padronizado. E aí, gente, o que acontece? A gente, quando usa essa tabela para dados populacionais, a gente consegue gerar uma porcentagem ali direto. Mas se a gente usar para dados amostrais, a gente vai ter apenas uma previsão. Não é o valor exato, tá bom? Lembre-se que a amostra é sempre mais pobre do que a população. Então, eu vou ter sempre margem de erro associada e quanto menos amostra eu tenho, mais pobre ele é. Tudo bem, gente? Então, saiba separar isso aí. Mas vamos fazer a tabela Z primeiramente considerando, né, o exemplo de população, para não ter dúvida. Como é que funciona, gente? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco uma tabela. Ela coloca as probabilidades cumulativas para cada valor de Z, né, que é justamente aquela área embaixo da curva que eu mostrei para vocês, tá? Em que ele poderia fazer a varredura, tá aqui a curva de Gauss, e aí eu vou fazendo a varredura até parar num ponto e aí calcular toda essa área que está entre essa linha que eu defini e a parte de cima da curva. Então é algo bem prático. Para valor de Z positivo, a tabela fornece probabilidade de encontrar um valor menor que Z. O que é isso, gente? Nessa tabela eu tenho valores positivos e negativos, por quê? Não tem a curva de Gauss de novo, o zero dele começa exatamente no meio da curva de Gauss. Então, se for para a esquerda, o Z vai ser negativo, se for para a direita, o Z vai ser positivo. Tá bom? Guarda essa informação porque vamos ter diferenças de análise lá na frente por causa disso. Aplicações, gente. Quando eu quero fazer hipótese, intervalo de confiança, qualquer método de inferência, inclusive calcular literalmente, né, a probabilidade de alguma coisa acontecer. Tá bom? Então ele é muito utilizado, essa tabela Z. Muito mesmo. Como é que... Vamos pegar um exemplo aqui, tá? A melhor coisa que tem que a gente pode fazer é pegar um exemplo aqui. Essa tabela eu peguei aqui do Wikipedia, tá? Ela não está completa, ela está apenas uma parte. Você pode pegar essa tabela facilmente na internet, apenas colocando tabela Z, né, teste estatístico, alguma coisa desse. Tabela Z de probabilidade, eu acho que você vai achar fácil. Tá aqui, o Standard Normal Table. Tá? Vamos fazer um exercício que aí vai ficar mais claro para você, se não ficou ainda. Na verdade, gente, só fica claro mesmo depois que acontecem os exercícios, tá? Eu lembro que no passado, quando eu estudava estatística, eu sempre ficava muito perdido. Aí quando aparecia um exercício, era aquilo que ele queria dizer que está aqui. Tá? Eu, pelo menos, tinha essa dificuldade, tá? Vamos voltar aqui. Um fabricante, ou seja, afirma que a vida útil média de um produto é de 20 meses. Como é que ele sabe disso, gente? Historicamente. Tá? E o desvio padrão de 4 meses. Então, ele tem a média do tempo de
vida útil e o desvio padrão. Tudo isso foi calculado, gente, com o histórico, né, do passado. Aí o seguinte, se eu sei que um produto em média dura 20 meses com desvio padrão de 4 meses, eu poderia fazer a pergunta, vem cá, qual é a probabilidade de um produto durar menos do que 18 meses? Né? Então, assim, eu posso ter isso, né? Na média dura 20 meses, mas vem cá, e qual a chance que eu tenho de um cliente ir lá comprar e ele durar menos do que 18 meses? Eu consigo calcular isso? Consigo. Por quê? Porque eu tenho um histórico dos dados, eu sei que eles seguem uma distribuição normal e eu sei qual é o desvio padrão e qual é a média histórica. Tá feito. E aí, como é que a gente faz aqui, gente? A gente calcula o valor do Z, que seria o quê? O X, que é o que eu quero, tá? Que eu estou buscando. Ou seja, eu quero saber o período de até 18 meses. Menos a média que eu tive do tempo de vida do produto, que são 20, dividido pelo desvio padrão, que são 4. Deu menos 0,05. Então, se eu pegar o menos 0,05, eu vou na tabela Z e vou achar esse valor menos 0,05. Aonde é que eu acho esse valor? Eu verifico o valor do Z na coluna, em décimos, e depois eu vou para a linha para achar centésimos do valor. Como está dando 0,5, é como se fosse 0,50, certo? Então, eu vou aqui no valor de Z, acho o menos 0,5, tá? Se fosse 0,55, eu ia pegar aqui o 0,5 e ia percorrer até o quinto item. Ou seja, se fosse 0,55 menos, né, ia dar o valor de 0,29. Como ele é 0,55, basicamente é a primeira linha que eu tenho aqui, a primeira coluna, que é o 0,00, que seria o 0,5 mais essa casa decimal adicional, que no caso é 0. Isso me deu 0,30. Então, gente, o que acontece? A probabilidade de um cliente comprar esse produto e ele durar menos do que 18 meses, baseado nesse histórico que eu falei para vocês, ele é de 30,85% de durar. Ele pode durar 18 meses? Até 18 meses? Pode. 17,9? Pode. 15? Pode. Essa é uma probabilidade acumulativa, tá? Se eu quiser saber um outro valor, eu tenho que usar outro valor do x e aí eu vou calculando a probabilidade com relação a isso. Tem sentido para você essa coluna, gente? Ela é muito prática, tá vendo? Eu só preciso pegar o histórico, desvio padrão e média e colocar o valor que eu quero aqui e analisar. Ele me diz precisamente. Tá bom? Legal, Israel. Entendi a tabela Z. Muito obrigado. Mas não seria melhor fazer isso no Minitab, não? Seria. E é o que a gente vai fazer no próximo vídeo. Muito obrigado.